Muito bom dia. Vamos dando início a mais uma live do Começando Direito, nossa live semanal, sempre às segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Eu sou o professor André Roberto Machado e trago aqui questões relacionadas ao direito civil, ao direito empresarial, ao direito imobiliário, questões atinentes ao mundo dos contratos. Trago sempre aqui algum tema mais polêmico, uma decisão inovadora ou apenas questões que trazem aí dificuldades ou necessidade de reflexão no nosso dia a dia profissional. Hoje vamos falar sobre uma questão que aparece no informativo de jurisprudência do STJ, informativo número 863, o último informativo divulgado pela Corte, e que trata de um tema que não é novo, mas que é sempre um ponto de atenção, de polêmica, de dúvida, que é a questão dos honorários contratuais pagos aos advogados pelos credores que necessitam dos serviços jurídicos para cobrarem as dívidas daqueles devedores inadimplentes. Afinal, o devedor inadimplente dá causa ao dano do credor que precisou contratar um advogado para fazer valer os seus direitos em juízo? Deve esse devedor ser obrigado a ressarcir os honorários, não apenas aqueles de sucumbência fixados pela sentença, mas também os honorários contratuais, aqueles que o credor pagou ao advogado por força de um contrato celebrado entre ele, credor, e o advogado constituído? Essa obrigação pode ser transferida ao devedor? E se houver uma cláusula contratual expressa nesse sentido, qual é a validade, qual é o alcance dessa cláusula? Toda essa temática vai ser objeto do nosso bate-papo de hoje no Começando Direito. Vamos ver como é que a jurisprudência tem tratado o tema, como é que a lei enfrenta essa questão, e aí a gente pode tirar as nossas deduções, enfim, as nossas conclusões de maneira mais abalizada. Dona Angélica, muito bem-vinda. Renan, seja bem-vindo. Vamos ver quem mais está por aqui. José Carlos, Alexandre, Júlio, Carla, Wellington, Liane, Cacilda, Rogério, Thales, Emanuela, Simone, e vamos chegando. Vilela Machado, Sandra Prata, Nayara Vieira. Vamos lá, gente. Daniel, Lourenço, vamos chegando. Vai passando por aí, vai compartilhando com as pessoas. Encaminha aí que essa live já começou e hoje o tema interessa bastante, de um modo geral, tanto a advogados como a clientes, porque afinal de contas a gente vai discutir um custo que sai do bolso das pessoas no momento em que elas precisam exercer o seu direito, exigir ali o seu crédito em juízo. Bom, como eu sempre faço, eu vou contextualizar. Estabelecido o contexto, a gente vai olhar para a decisão do STJ específica citada aqui nesta live, que é do informativo 863 do STJ, e, na sequência, a gente vai confrontando aí essa decisão, enfim, com outras decisões, e a gente vai enfrentando questões e comentários que vocês venham a trazer aqui neste espaço, que também é de vocês. Então, tendo aí questionamentos que às vezes abrem um pouco mais o leque da live, mas fiquem à vontade, sempre que for... Nossa, mãe, eu fiz uma bobagem aqui sem tamanho, eu derramei uma xícara inteira de café, que eu não sei como eu vou resolver essa questão sem interromper essa live. Acho que vai ser difícil, porque a lambança foi gigante. Agora meu computador também está banhado aqui em café. Não sei se vai dar, será? Mas a lambança foi muito grande. Agora lascou de vez. Espera aí, pessoal, que o Sem Jeito mandou lembrança aqui. Vamos ver se eu consigo secar tudo. Acho que sim.
É o problema do ao vivo, né? Se fosse gravado agora, interrompia, pausava, editava, tava tudo certo. Mas segura aí, gente, que eu tô conseguindo dar um jeito aqui. Tô tirando pelo menos do computador. Sabem que na pandemia eu quase perdi um notebook por conta de algo parecido. Na hora que eu fui tomar um café, a xícara escapuliu da minha mão em cima do teclado do notebook e decretou a morte da minha placa. E aí eu tive que trocar a placa em plena pandemia. Gastei, na época, 2020, mais de R$1.000 só para trocar a placa do teclado que foi para o espaço por causa do café. Mas acho que deu aqui para salvar, pelo menos por enquanto, depois eu dou um jeito melhor. Beleza, vamos lá, né? Fazer o quê? Resolvido por hora. Vamos adiante. Só não tem mais o café para tomar, mas eu acho que é melhor assim, do jeito que a mão hoje tá mão de alface. Tá parecendo a mão do Rossi no gol do Estudiantes no meio da semana passada. Mas vamos lá. Vamos começar pelo contexto. Espero que vocês não tenham me abandonado por causa dessa lambança que eu fiz. Estejam ainda por aqui. E vamos que vamos. Já foi. O susto já passou. Vamos começar pelo artigo 389. Não sujou a camisa do Flamengo, tá tudo certo. É verdade. Pensando sobre esse ponto de vista, tem razão. Vamos lá. O artigo 389 do Código Civil, ele diz assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e a parte polêmica da nossa live hoje, a parte final, quando ele diz e honorários de advogado. Não cumprida a obrigação, responde o devedor pelos danos que ele causa ao credor, mais juros, juros de mora, atualização monetária e honorários de advogado. Quando o artigo 389, isso não fica só no 389, depois lá o 395 também vai fazer essa referência aos honorários de advogado. Quando o legislador trouxe expressamente no artigo 389 a previsão de que caberia ao devedor ressarcir os honorários de advogado gastos pelo credor dentro do contexto de dano causado, né? Acho que eu mexi aqui um pouco no ângulo, pronto. Estabeleceu-se a seguinte divergência. Estaria o legislador civil prevendo expressamente a possibilidade do credor ser ressarcido pelos honorários contratuais dispendidos, gastos, para contratar um advogado para representar os seus interesses em juízo? Ou essa referência na parte final do artigo 389 estaria aludindo aos chamados honorários de sucumbência, já previstos na legislação processual civil, já previstos no processo, né? Nas regras de processo. Por que essa questão? Bom, essa questão tem especial relevância porque a Lei 8.906 de 1996, a Lei 1994, Lei 8.906 de 1994, o Estatuto da Advocacia Brasileira, prevê que os honorários de sucumbência, aqueles fixados no processo contra a parte vencida, deveriam ser interpretados como direito do advogado e não da parte vencedora. Os honorários de sucumbência, portanto, pertencem ao advogado da parte vencedora como crédito próprio do advogado e não como direito da parte vencedora, não como ressarcimento à parte vencedora pelos eventuais custos que ela teve com a contratação de advogado. Então, como a Lei 8.906 prevê que os honorários de sucumbência pertencem ao próprio advogado, quando veio
o Código Civil de 2002 e no artigo 389 previu que, não cumprida a obrigação, o devedor deveria responder pelos honorários de advogado, surge então a ideia de que aqui estaria o legislador a se referir aos honorários contratuais, além, obviamente, dos sucumbenciais já previstos na legislação processual. Isto é, uma vez que se tivesse dado causa à instauração do litígio pelo não cumprimento de uma obrigação, o devedor arcaria com dois potenciais custos: o custo da sucumbência, os honorários sucumbenciais devidos ao próprio advogado da parte vencedora, e os custos dos honorários advocatícios contratuais, na medida em que estes se tornaram necessários a partir da necessidade do credor de contratar alguém para representar os seus direitos em juízo. Essa tese, contudo, ela tinha um ponto de oposição. Aqueles que se opunham a esse entendimento diziam que isso importaria em dois problemas. O primeiro problema seria obrigar a parte vencida a pagar honorários advocatícios duas vezes: os honorários definidos no processo a título de sucumbência e os ditos honorários contratuais estabelecidos entre o credor e o seu advogado. E o segundo problema, a questão da própria relatividade do contrato, já que os honorários contratuais são devidos em função de um contrato estabelecido entre o credor e o seu advogado, e do qual não teria participado o devedor. Então, o devedor não teria participado daquele contrato, não teria concordado com aquela obrigação, não teria igualmente aceito o valor estabelecido naquele contrato como sendo um valor justo ou legítimo, e por isso essa obrigação não se poderia opor a ele. Então, duas objeções. A primeira objeção é que isso imporia ao devedor uma dupla obrigação de pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais, além do seu próprio advogado. Então, na verdade, a gente pode pensar que seriam três custos, porque o devedor pagou o seu próprio advogado, pagou o advogado da parte vencedora e ainda teve que pagar o de sucumbência fixado em sentença, e a questão da relatividade do contrato. Nessa linha de entendimento, o STJ, então, acabou firmando o posicionamento através de embargos de divergência em recurso especial, o ERESP, levado à Corte Especial, portanto, a toda a Corte do Superior Tribunal de Justiça, em 2016. O ERESP número 1.507.864. ERESP 1.507.864, onde o STJ, por meio da sua Corte Especial, estabeleceu que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo juízo em decorrência da sucumbência, regra do Código de Processo Civil. Na época, o código apreciado seria o de 1973, no artigo 20, e o de 2015, no artigo 85. Então, o STJ, nesse julgado, identificou os fundamentos dos honorários de sucumbência tanto no CPC antigo, artigo 20 do CPC de 73, quanto no CPC atual, artigo 85 do CPC de 2015. E não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Então, nesse caso, o ERESP estabeleceu que aqueles honorários de advogado a que alude o artigo 389 do Código Civil, que seria dever de ser pago pelo devedor inadimplente, seriam os honorários de sucumbência fixados em processo judicial, e não os honorários contratuais estabelecidos entre o credor contratante e o seu patrono, o contratado.
E ali se dirimiu aquela dúvida no âmbito da Corte Especial. Lembre aqui, por ser um recurso de embargo de divergência em recurso especial, isso subiu, no caso, à Corte Especial. Já tínhamos também precedentes na segunda sessão do STJ, firmando ali a ideia de que não caberia repassar ao devedor esse custo dos honorários contratuais. Então, na prática, ao devedor caberia, evidentemente, a obrigação de arcar com o seu próprio advogado, evidentemente, e com os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença ou em acórdão sobre o que viesse a ser determinado em relação aos advogados da parte vencedora, nesse caso, se o credor foi vencedor, ao advogado do credor, mas não os contratuais estabelecidos entre o credor e o seu patrono. Ocorre que, dentro da ideia de autonomia privada e da liberdade contratual, muitos defendem, e a meu ver, com razão, nesse ponto, eu tenho uma opinião vencida nesse contexto, de que eu poderia, numa cláusula contratual expressa entre credor e devedor, uma cláusula contratual lá na origem da obrigação, prever que, em sendo necessário que o credor contrate advogado para fazer valer o seu direito de crédito, que dentre os custos ressarcíveis estariam os honorários contratuais até um certo limite pré-fixado. Então, uma cláusula contratual entre partes livres poderia se estabelecer o seguinte conteúdo: que caso o credor precise exigir o seu crédito em juízo, ou mesmo por meios extrajudiciais de cobrança, que caberá à parte devedora inadimplente ressarcir o credor dos custos incorridos com essa contratação em limites pré-fixados, por exemplo, até 10% de honorários nas cobranças judiciais ou até 5% de honorários nas cobranças extrajudiciais, por exemplo, sem prejuízo dos honorários de sucumbência que possam vir a ser arbitrados em juízo, em sede de juízo, que aí caberiam diretamente ao próprio advogado. Isso como forma de ressarcimento de danos por cláusula pré-fixada, por cláusula interpartes, nesse caso credor e devedor, já estabelecendo essa verba como uma verba ressarcível. Sempre me pareceu que, nesse caso, nós superaríamos a objeção jurisprudencial de que o contrato de honorários seria res inter alios, ou seja, seria uma coisa entre advogado e seu cliente, não oponível ao terceiro. Porque, neste caso, nós teríamos feito incluir no próprio contrato entre esse devedor e esse credor a previsibilidade desse ressarcimento, certo? E é muito comum que essa cláusula esteja expressa em contratos, que ela esteja presente nos contratos entre credores e devedores, que esse tipo de cláusula exista, prefixando a obrigação do devedor de ressarcir os honorários contratuais pagos pelo credor até um certo limite ali estabelecido. Bom, acontece que, apesar disso, a polêmica continuou presente. E embora algumas decisões judiciais reconheçam o direito do credor a ser ressarcido por essa prestação especificamente convencionada em contrato, fato é que isso não tornou a questão tranquila, não tornou a questão pacífica, e no âmbito do STJ, o direito do credor de se ver ressarcido pelos honorários contratuais que ele desembolsou para contratar o seu advogado continuaram sendo majoritariamente recusados. Com uma ou outra decisão excepcionalmente divergente, a grande maioria das decisões do STJ são no sentido de não admitir
que o devedor seja obrigado a pagar os honorários contratuais estabelecidos entre o credor e o seu patrono. O que tem no informativo 863 aqui a despertar a nossa atenção especial nesta manhã de segunda-feira? É que há uma decisão da terceira turma do STJ, no informativo 863, sobre cobrança de cotas condominiais em atraso. Trata-se do RESP 2.187.308, originário do Tocantins. RESP 2.187.308, originário de Tocantins, julgado agora em setembro de 2025, aonde havia expressa previsão na Convenção de Condomínio, que é um estatuto que rege a relação entre todos os condôminos. E nesse estatuto, que rege a relação entre todos os condôminos, havia expressa previsão de que, caso o condômino se tornasse inadimplente e o condomínio fosse obrigado a constituir advogado para, em juízo, fazer valer o seu direito de crédito, esse condômino inadimplente pagaria não apenas os honorários de sucumbência eventualmente fixados pela sentença, como também ressarciria o condomínio dos honorários contratuais em percentual previamente convencionado na convenção, previamente estabelecido nesse estatuto regente da relação condominial, ou seja, autonomia privada, liberdade contratual, cláusula expressa reconhecendo esse dever de ressarcimento, cláusula expressa fixando os limites percentuais para essa cobrança, e assim ingressou o condomínio em juízo, cobrando do condômino não apenas as cotas em atraso, mas também honorários advocatícios contratuais, amparados no contrato de honorários e na convenção de condomínio. Além, obviamente, da eventual sucumbência que pudesse vir a ser atribuída pelo judiciário por meio de sentença ou acordo. E o que o STJ, a terceira turma, está dizendo neste caso? Está dizendo que é inadmissível essa cobrança, ainda que previsto em convenção do condomínio. Que essa cobrança pelo condomínio exequente dos honorários contratuais estabelecidos entre ele, condomínio, e o seu advogado, não podem ser incluídos como custo decorrente do inadimplemento do devedor. Reafirmou aqui o STJ que os honorários estariam restritos aos honorários sucumbenciais estabelecidos no âmbito do processo civil, considerados aqui como custos endoprocessuais. Os custos endoprocessuais seriam, de fato, custos necessários e indispensáveis e legalmente exigíveis do devedor. Mas que esses outros custos com um advogado extraprocessuais, fora do processo, que estes seriam de responsabilidade exclusiva de quem contratou o advogado e que, mesmo que haja previsão na convenção de condomínio, isso não tornaria exigível do condômino o valor desses honorários. Ok? Então, a gente tem um dispositivo legal, que é o artigo 389 do Código Civil, que fala na responsabilidade do devedor pelos honorários de advogado. A gente tem um entendimento da Corte Especial do STJ, lá de 2016, em um ERESP, dizendo que esses honorários de advogado ali estariam se referindo apenas aos honorários de sucumbência, aqueles devidos em função do processo, e uma decisão agora, no informativo 863 do STJ, reafirmando que esses honorários seriam apenas os honorários endoprocessuais, ou seja, os honorários de sucumbência, fixados no âmbito do processo, e não os honorários contratuais extraprocessuais, mesmo que haja previsão expressa, nesse caso, na convenção de condomínio. Ignorando, portanto, aí
a liberdade das partes de convencionar de forma diversa e de reconhecer isso como uma despesa indenizável, como uma despesa ressarcível. Como eu disse, esse tema não é novo, mas ele é um tema que continua causando polêmica e discussão, enfim, e fazendo com que o judiciário tenha que se manifestar sobre ele. Gente, isso ocorre porque, de fato, o credor precisa constituir um advogado para fazer valer os seus direitos. E dificilmente o credor vai conseguir contratar um advogado que trabalhe apenas no risco dos honorários de sucumbência. Dificilmente um advogado vai aceitar atuar no processo apenas e exclusivamente pelo recebimento dos honorários de sucumbência, se e quando estes vierem a ser fixados. Geralmente esse advogado vai cobrar honorários de prolabore mínimo, geralmente esse advogado vai cobrar um êxito, ou seja, honorários contratuais de êxito, além do direito que ele tem aos honorários de sucumbência. E se isso vai acontecer, significa que o credor está tirando do seu direito de crédito uma parcela para pagar o advogado. Uma parcela que, nesse caso, não será ressarcida. Então, o credor, mesmo vencendo, é o que acaba acontecendo, mesmo vencendo, ele acaba, de alguma maneira, perdendo alguma coisa, já que ele perde um pedaço do seu crédito para pagar os honorários do seu advogado. Mas, afinal, quem deu causa para essa contratação? O STJ dá a entender que o princípio da causalidade, de atribuir a quem deu causa ao processo, estaria associado apenas aos honorários sucumbenciais. Portanto, apenas os honorários de sucumbência seriam relacionados ao princípio da causalidade. E que os honorários contratuais seriam mera liberalidade, uma decisão livre do credor. Não me parece que isso seja a realidade. Afinal de contas, eu sou advogado há 30 anos e não vejo os advogados, de um modo geral, atuando apenas por conta dos honorários de sucumbência. Os advogados, de um modo geral, até porque precisam ser remunerados pelo seu trabalho, exigem honorários de prolabore mínimo, ou seja, o valor mínimo pelo trabalho desempenhado, independentemente do ganho ou não da causa, além, obviamente, dos honorários que possam advir do êxito dessa demanda. E aí, como a gente pode sair dessa enrascada se estamos aqui pensando na perspectiva da parte credora? A saída, porque veja, eu entendo a posição do STJ e concordo quando a gente está falando de responsabilidade civil extracontratual, onde o ofensor ele não estabeleceu nenhuma regra contratual específica entre ele e a vítima. E aí, de fato, ok, que aquele contrato estabelecido entre a vítima que vai cobrar a sua indenização e o advogado que ela constituiu é uma coisa entre ela e o advogado. É complicado você opor isso ao terceiro, ainda que esse terceiro seja o réu do processo. Mas, em uma relação convencional, em uma relação negocial, seja uma convenção de condomínio, ou um contrato empresarial, ou um contrato imobiliário, ou um contrato civil, se a gente convencionou antes que essa é uma despesa indenizável, ressarcível, e a gente precificou essa despesa, não me parece que seja a solução mais adequada esvaziar essa cláusula e inadmitir essa cobrança. Porque, afinal de contas, as partes concordaram que essa obrigação seria uma obrigação líquida, certa e exigível dentro de um parâmetro pré-fixado. Ah, André, mas eu já tive decisões reconhecendo essa obrigação, reconhecendo válida a cláusula e admitindo essa cobrança. Eu também. Acontece que, se esta demanda chega ao STJ, existe sim a possibilidade desses honorários serem reformados e recusados. Além do que, há também inúmeras decisões nas instâncias inferiores que seguem esse entendimento do STJ de que os honorários contratuais não se podem cobrar do devedor inadimplente, apenas os sucumbenciais. Então não é uma receita garantida. É uma receita que tem sim muita dúvida da possibilidade do seu efetivo recebimento. E isso cria um outro problema. Qual outro problema? Porque nós poderíamos dizer, coloca a cláusula e cobra. Se der certo, deu.
Se não der certo, beleza, você leva apenas o sucumbencial. Só que existe um outro problema, que é o seguinte: o CPC de 2015, ele trouxe com clareza que, em havendo sucumbência recíproca, mesmo que uma sucumbência parcial recíproca, cada parte passa a dever ao advogado da outra os honorários sucumbenciais proporcionais. Então, peraí, olha só. Se eu estou cobrando honorários contratuais, baseado, por exemplo, na convenção de condomínio, de 20% do valor da dívida, e o judiciário diz: esse valor que você está exigindo é indevido, porque essa cobrança é inadmissível, essa cláusula não tem efeito, então o condomínio credor, ou o credor, acabou de sucumbir em 20% do valor exigido no processo. E se ele sucumbiu em 20% do valor exigido do processo, eu estou supondo aqui que seja 20%, né? Estou trabalhando aqui com um percentual. Se ele sucumbiu em 20% do valor exigido no processo, então ele vai ser potencialmente, possivelmente, condenado a pagar honorários sucumbenciais proporcionais ao advogado devedor. Então, olha só o cenário. Eu coloquei uma cláusula organizando que entre as partes aquele tipo de despesa seria ressarcida. Qual seria o percentual adequado de honorários contratuais, o que significa que, se o credor contratou a maior, é problema do credor. Se ele contratou a menor, ele poderia pedir o ressarcimento do valor efetivamente pago e até o limite daquele percentual ajustado. Aí ele combinou isso com a outra parte, levou essa combinação a juízo, perdeu. E agora tem que pagar sucumbência ao advogado do devedor. Ou seja, ele pagou o seu próprio advogado, não foi ressarcido das despesas contratuais e agora ainda tem que pagar parte dos honorários sucumbenciais ao advogado do devedor, mesmo o devedor sendo parte preponderantemente vencida, por conta de ter havido aqui uma sucumbência recíproca parcial. Então a gente está num cenário que não é um cenário tranquilo do vamos ver que bicho que dá. É um cenário que pode sim acabar aumentando o custo, né, do cliente em relação àquela demanda de cobrança. O que a gente pode fazer em relação a isso? Como a gente pode lidar com essa situação? Bom, uma maneira de lidar com essa situação, ela vem através de um outro instrumento, a cláusula penal compensatória. A gente pode, então, optar, ao invés de colocar uma cláusula de honorários, ou apenas prever uma cláusula de honorários para as cobranças extrajudiciais, mas não exatamente para aquelas judiciais, ou até prever, mas deixar essa cláusula para o uso estratégico dela em situações em que isso seja, por exemplo, fruto de um acordo entre as partes, mas concentrar o foco, por exemplo, de que esses valores venham a ser ressarcidos por meio de uma cláusula penal genérica. Ao invés de eu fazer uma cláusula específica de honorários, eu fazer uma cláusula penal genérica. Por exemplo, se o devedor der causa à cobrança judicial, né, se ele ficar inadimplente dando causa à cobrança judicial, ele pagará uma cláusula penal a título de compensação pelas perdas e danos genéricas sofridas pelo credor. E aí a gente está pegando a primeira parte do artigo 389, quando o artigo 389 diz que o devedor inadimplente pagará as perdas e danos do credor mais juros, mais atualização, mais honorários. Então, essas perdas e danos da primeira parte estariam definidas numa cláusula penal compensatória pré-fixada, os juros seriam cobrados à parte, a autorização monetária também, e aqueles honorários advocatícios seriam os de sucumbência. Então, ao invés de eu dizer que eu estou cobrando honorários de advogado contratuais, eu vou dizer que eu estou cobrando o ressarcimento das perdas e danos genéricas sofridas pelo credor em virtude do descumprimento contratual.
E aí eu estabeleço um percentual para essa multa, para essa cláusula penal compensatória. Essa cláusula penal compensatória vai ter o seu apoio, o seu fundamento no artigo 416, e aí eu vou ter que fixar um percentual para isso. Por exemplo, 10% do valor da dívida ou 20% do valor da dívida a título de indenização pré-fixada pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual que tenha resultado no exercício do direito em uma demanda judicial. E aí eu posso, por exemplo, pensar uma cláusula penal escalonada. Uma cláusula penal em que, se a cobrança se limitar apenas ao simples atraso, a cláusula penal será de 2%. Se for necessário o exercício do direito de cobrança por via extrajudicial, essa cláusula penal sobe para 10% para prefixar os custos inerentes, os danos inerentes a esse procedimento. E se isso resultar em uma demanda judicial, a cláusula penal sobe para 20% para indenizar os prejuízos decorrentes dessa demora que se tornou mais grave e que presumivelmente gerou mais prejuízo. Como o 416 diz que o credor não precisa provar o efetivo prejuízo para ter direito à cláusula penal, a única coisa que eu tenho que ter cuidado é que essa cláusula penal não seja excessivamente onerosa para não atrair a incidência do artigo 413 do Código Civil, que é aquele em que o juiz pode reduzir a cláusula penal por entender que ela é desproporcional. Isso seria, então, um caminho para evitar essa discussão, porque se eu não estou dizendo que essa cláusula é exclusivamente para honorários, eu não entro na discussão se esses honorários seriam ou não passíveis de serem imputados ao devedor cumulativamente aos honorários sucumbenciais. Eu estaria falando dos danos em geral, ainda que dentro desses danos eu esteja considerando na minha cabeça que ali vai servir para cobrir, por exemplo, despesas contratuais com advogados. Né? É uma pré-fixação de dano genérico e não uma cláusula de ressarcimento de honorários contratuais especificamente. Essa pode ser uma alternativa funcional em alguns contratos. Então, essa cláusula, Felipe, ela é a cláusula de inadimplemento. Essa é a multa por inadimplemento, tá? Ela vai ser, sim, substitutiva da cláusula de inadimplemento. O que eu posso fazer aqui é um escalonamento dela. O dificultador, e aí o Felipe deve estar já pensando aí adiante, o dificultador aqui, sem dúvida, é o seguinte, e aqui é um outro ponto de atenção. Essa cláusula penal, né, por inadimplemento, ela pode ser de 10%, ela pode ser de 20%, ou ela só poderia ser de 2%. E aí, nesse ponto, algumas relações jurídicas serão problemáticas, como, por exemplo, justamente a relação condominial. Porque na relação condominial, eu tenho uma limitação legal para minha cláusula penal. Na relação condominial, o Código Civil, no artigo 1336, lá no seu parágrafo 1º ou 2º, ali nos parágrafos do 1336, vai dizer que, em caso de cobrança de cotas condominiais em atraso, no caso de cobrança de cotas condominiais em atraso, haveria uma limitação da cláusula penal a 2% do valor do débito. Então, nesse caso, a cláusula penal por mora, a cláusula penal por inadimplemento no pagamento das cotas condominiais sofre uma limitação legal de 2%, e aí eu não vou conseguir usar a cláusula escalonada de 2, 10 ou 20 como um mecanismo de ressarcimento indireto dos honorários contratuais. No caso dos condomínios, eu tenho essa limitação de fato problemática. O que alguns condomínios acabam tentando, então, utilizar são outros subterfúgios, como, por exemplo, o desconto premial, né? o desconto para quem paga em dia, e aí usando o desconto para quem paga em dia como mecanismo de compensação para os atrasos longos,
né? Então você teria, se você pagar em dia, você tem um desconto de 10%, ou você tem um desconto de 20%. E se você paga fora da data X, você pagaria o valor cheio, só que esse valor cheio é acrescido desses 10%, desses 20%. Como um mecanismo para tentar contornar essa limitação dos 2% de multa. Essa tem sido a alternativa escolhida por alguns condomínios. Há condomínios que prevêem a aplicação de multa penal, não de multa compensatória, não de multa ressarcitória, mas de multa penal por comportamento reiterado, e aí coloca o não pagar o condomínio reiteradamente por um certo número de meses como comportamento reiterado para imputar a multa penal por comportamento infracional reiterado. Tem alguns que também tentam usar esse artifício. Claro que todos eles têm algum nível de polêmica, né? Tanto o desconto premial quanto a multa por comportamento reiterado enfrentam polêmicas se de fato seriam medidas adequadas ou se elas estariam dissimulando a limitação legal da multa de 2%, né? da multa por atraso de até 2%. Mas fato é que no caso dos condomínios a gente enfrenta de fato esse dilema. Os 2% de multa limitativos do 1336 não cobrem os custos de cobrança. E esses custos de cobrança, mesmo que previstos em convenção, como sendo ressarcíveis pelo condômino inadimplente, podem se deparar com esse entendimento do STJ, como no caso do informativo 863, e acabar a cobrança indo por água abaixo, né? Agora, Felipe, se a questão não for condominial, se a questão for um contrato empresarial ou um contrato civil entre dois particulares, né, em que eu não esteja sujeito ao 1336 do Código Civil e nem ao Código de Defesa do Consumidor, porque lá no Código de Defesa do Consumidor eu também tenho limitação para multa moratória, né? É o artigo 52. Tem lá um limite, a multa moratória será também de no máximo 2%. Então, não sendo relação de consumo, não sendo relação condominial, sendo um contrato civil ou um contrato empresarial, a gente pode estabelecer sim uma cláusula penal que seja compensatória, de caráter compensatório, e que seja escalonada, e que defina, olha, o simples atraso seja, por exemplo, uma multa de 2%, mas se for necessária a intervenção de advogado em fase extrajudicial de cobrança, essa multa sobe para 10%. E se for necessária a intervenção judicial, se for necessário que a cobrança se dê pela via judicial, então essa multa sobe para 20% como forma de pré-fixação dos prejuízos decorrentes do próprio inadimplemento reiterado e do próprio mecanismo, né, de satisfação do crédito, evitando-se assim a discussão sobre o valor dos honorários advocatícios contratuais propriamente ditos como cláusula apartada, né? Porque esse a gente vai enfrentar o problema do bis in idem em relação aos honorários de sucumbência e a esse forte entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela não cobrança dos honorários contratuais, né? Então isso pode ser uma alternativa. Alexandre, no caso de arbitragem, a lei de arbitragem ela traz regras próprias para isso. A 9.307 ela traz regras próprias sobre a maneira como nós vamos estabelecer os honorários em sede de arbitragem, inclusive prevendo a possibilidade das partes regularem a não incidência dos honorários advocatícios, mesmo em caso de sucumbência. Então, na arbitragem, eu tenho, por força da própria 9.307, uma maior liberdade para lidar com essa questão, né? Diferentemente do que ocorre com o Código de Processo Civil, que tem uma regra de arbitramento judicial própria de honorários de sucumbência, na 9.307, isso abre espaço para a livre convenção das partes. Então, no caso da arbitragem, é mais fácil a gente regular a maneira como a gente deseja que aconteça. E aí a gente pode sim prever que caberá à parte vencida ressarcir os honorários advocatícios da parte vencedora limitados a um certo percentual,
ou mesmo que não haverá dever de ressarcimento de honorários, mesmo em caso de sucumbência, não se aplicando a sucumbência própria do processo civil. Então, lá na 9.307, o meu espaço é maior. O que dá para fazer, Alexandre, é, no silêncio, tentar analogicamente trazer uma discussão para dentro da arbitragem. Mas seria muito mais nos tentando preencher uma lacuna da convenção arbitral celebrada entre as partes do que, propriamente dito, uma incidência direta desse entendimento lá. Lembrando que quando a gente faz uma cláusula compromissória nos contratos, a gente pode já ter tudo isso previsto ou nós podemos definir isso no momento em que instauramos a arbitragem. E naquele momento em que instauramos a arbitragem, ali a gente convenciona as regras do jogo. E é muito comum que nesse momento a gente estabeleça como é que vai ficar a questão dos honorários, né? Então, no caso da arbitragem, é um pouco diferente, sim, porque lá a autonomia privada e a liberdade contratual ganham respaldo da própria legislação. Na 9.307 traz esse respaldo maior. Maravilha? Então vejam como a questão dos honorários advocatícios é uma questão que continua perturbando a nossa cabeça e continua o judiciário, de um modo geral, ignorando o fato de que o credor acaba com isso, pagando do seu próprio bolso o custo do exercício do seu direito, que foi necessário judicializar porque o devedor não cumpriu espontaneamente aquilo que lhe competia cumprir. E mesmo quando isso está previsto expressamente em uma convenção, ainda assim não há garantia de que esse valor vai ser ressarcido. Trouxe aqui algumas ideias, trouxe obviamente a minha opinião, não é a opinião da corte, trouxe aqui algumas ideias, alguns caminhos que têm sido utilizados na prática como forma de tentar mitigar esse problema, né, colocando isso através de cláusulas penais gerais de ressarcimento de danos ou através de descontos premiais, né, descontos concedidos ao devedor adimplente, e aí em contrapartida, na falta da adimplência, haveria esse acréscimo, e esse acréscimo, de certa maneira, compensaria os custos de cobrança, como mecanismos possíveis de contorno desse debate. Maravilha? Bom, fechamos aqui então a nossa live de segunda, né, o nosso Começando Direito, mais essa segunda-feira. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil aí ao debate. O número dos julgados que eu citei, tanto os embargos de divergência em recurso especial quanto o RESP do informativo 863, eu vou colocar aqui nos comentários. Lembrando que essa live ela vai na íntegra para o meu canal do YouTube, o prof. aquela barra baixa, André Roberto. Se você ainda não está inscrito no meu canal, peço, por favor, vá lá e se inscreva. Lá tem as lives anteriores na íntegra e você pode assistir a qualquer momento, né? Às vezes tirando alguma dúvida, surgiu aquele caso, você está tentando relembrar as considerações, o que foi estabelecido em debate, dá um pulinho lá no meu canal e curte esse vídeo, se inscreve no canal, vê os vídeos anteriores, vai ser um prazer ter você por lá também. Beleza? Uma excelente semana a todos e vamos que vamos. Boa semana, gente. Tchau, tchau.